Olá, sou o pastor Jadir Lacerda, estamos aqui trazendo mais uma palavra do Senhor neste canal que tem por nome Esta é a Palavra, e dessa vez vamos falar de heranças, da mensagem tão conhecida de Nabote, a vinha de Nabote. Vamos fazer algumas comparações aqui para a gente chegar a uma conclusão, porque essa passagem ela é entendida de uma forma talvez muito radical, que as pessoas acabam se embaraçando por não entender às vezes conforme ela é, porque toda a palavra de Deus usa de misericórdia. Então nós temos que entender que tem hora que nós temos que entrar pela misericórdia, porque se a gente pegar ferro e fogo, as coisas podem até nos prejudicar. Se encontra em 1 Reis 21, que fala da herança de Nabote, da vinha de Nabote. Primeiro quero perguntar uma coisa: qual é a herança que você tem lutado, que você tem se propositado, se colocado a lutar por ela, para mantê-la contigo? O que você herdou dos seus pais que vale a pena morrer por ela? Diz assim: disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Em Lucas 14, a palavra do Senhor diz sobre a providência. Fala que naquele tempo o prefeito, por exemplo, quando eles tinham a necessidade de construir torres em volta da sua cidade. Por quê? Numa época que não tinha telefone, esses meios de segurança que temos hoje, câmeras, essas coisas não existiam. Então, ali ficava, em cada canto da cidade tinha uma torre de vigia. E ela era o mais alto possível, e em cada torre ficaria um soldado que tinha uma excelente visão, audição, uma força para gritar bem alto, para que das outras torres o soldado escutasse e pudesse responder. Então, quando vinha alguém lá longe, tinha que identificar. Se não conseguisse identificar, ele já se preparava, poderia ser inimigos. Mas só que eles faziam um cálculo, analisavam se dava para começar essa torre e terminar. Porque eles tinham vergonha de começar e parar pelo meio, e as pessoas passarem, principalmente as pessoas de outra cidade, outras tribos passarem, e balançar a cabeça, desfazendo, como quem diz assim: lá, começou a fazer e não tiveram condição de terminar. Essa palavra é uma estratégia muito usada também para aqueles que aceitam Jesus, não analisa as renúncias que terão pela frente e acaba desistindo e envergonhando. Mas ela serve também, ela é comparada em cima de análise para que a pessoa planeje a sua vida. Fala também dos reis, quando iam à guerra, eles buscavam conselho com entendido em guerras, para saber se no monte ou se no vale, qual lugar seria melhor para eles, e se com 10.000 homens eles poderiam ir ao encontro daqueles que vinham com 20 contra eles. Se caso eles chegassem à conclusão que não iam ganhar, eles buscavam um acordo, entendeu? Para não morrer de graça, para não ir lutar, sabendo que não tinha recurso, que não tinha condição. Então buscaria ali um meio de resolver sem guerra. Então, a resposta de Acabe, de Nabote, a resposta de Nabote a Acabe foi, está no versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Nós vemos em cima, no primeiro versículo, que Nabote... Por que Nabote se interessou pela vinha? Por que Acabe se interessou pela vinha de Nabote? Porque ali onde Acabe tinha uma vinha, era tipo uma casa de campo. O palácio ficava em outra cidade, ficava longe. Então, quando ele ia para ali, para descansar, para tirar umas férias, ele queria ter uma horta, porque a vinha de Nabote era nos fundos da casa dele. Era só ele abrir um portão e era mais seguro do que ele ter que ir longe, a cavalo ou a pé, para poder desfrutar da vinha dele, correria risco. Então ele falou: a minha vinha é melhor do que a tua, mas eu troco na tua por conta de estar perto da minha casa. Mas se você não quiser trocar, eu te pago o que ela vale. Mas a resposta de Nabote, ele não considerou nem o negócio, nem a compra. Ele falou: que o Senhor me livre de te dar a minha vinha. Ou seja, ele desprezou a proposta de Acabe,
considerou que ele estava dando a vinha dele, né? Nabote não buscou conselho com família, com amigos, porque dizer não ao rei e ao rei Acabe era muito perigoso, igual foi, a história relata coisas tremendas. Então a palavra em Provérbio 15 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mas o que parece é que a decisão de Nabote, ela não foi pela razão, ela foi pela emoção. Veja que ele fala, vinha a herança de meus pais. Ele estava pego a essa lembrança, a essa herança, esse costume, porque nós vimos que se a gente analisar as situações, teria saída e deveria abrir uma brecha, porque o risco ali era muito grande. Nós vemos, por exemplo de estratégias de sabedoria de Davi. Davi estava lá naquele pasto, olhando a ovelha que não era nem dele, sem futuro nenhum, um salmista, um excelente salmista. Os seus salmos não eram reconhecidos, só ele sabia dos próprios salmos, ele Deus. Então ele ainda tinha que tirar tempo para levar comida para os irmãos, foi levar comida, descobriu, percebeu lá aquela afronta, deparou com aquela situação, o Golias, afrontando, aquilo já acontecia já há 40 dias, não tinha um homem capaz de enfrentar Golias. E ele dizia, se um de vocês me derrotar, todo o exército se rende a vocês. Ninguém tinha coragem. Então ele, indignado com aquela situação, o que ele fez? Poxa, ele pensou, ele procurou saber o que ganha o homem que matar esse gigante. Aí falaram, olha, nunca mais paga imposto, vai casar com a filha do rei e vai morar no palácio. Ele pensou, eu não sou primogênito, não tenho herdade maior que ninguém. E não tem nenhuma herdade, nenhuma herança na verdade. Não era nem bem visto pela família. Fisicamente, miudinho, aniquilado, novo demais, não servia, não dava para entrar na guerra ainda. Então, ele pensou, poxa, eu vou arriscar. Aí ele entendeu, por que ele arriscou? Ele colocou a fé dele. Quando ele entendeu ali, ele entendeu por que Deus provou ele com aquele leão e com aquele urso para proteger aquelas ovelhas. Vemos que quando ele tira uma ovelha da boca de uma fera daquela, com certeza ela já estava esmagada, mas é mesmo assim o que ele quis. Não, eu tenho que mostrar ao meu pai a ovelha, ainda que seja morta, eu tenho que dar conta dela. Então, Deus provou ele naquela situação. A Bíblia diz que se a gente não pode com quem vai junto com a gente, com quem é da mesma força, então nós temos que se preparar. Deus preparou ele para ele enfrentar aquelas feras que eram muito acima dele, porque fera ainda viria pela frente, que era Golias. Ele ainda teria uma guerra tremenda para travar. Então ele analisou aquilo tudo ali e falou, poxa, o que eu tinha a perder? Teria a perder a minha vida. Mas Deus é comigo e eu vou correr esse risco, porque tudo nessa vida que é bom, que é difícil, que é importante, que tem valor, tem significativo, que leva a gente a algum lugar que vale a pena, tem que correr risco. Na moleza, de graça, sem fazer esforço, não vai não. Então, nós temos várias referências de correr risco que vale a pena e que não vale a pena. Por exemplo, Nabal, homem conhecido por ser miserável. A Bíblia diz que Davi, escondido dos seus inimigos, lá por dentro dos matos, perto das terras dele, protegia ele dos salteadores que vinham roubar o animal dele. E ele ficou ali um tempão, dando ajuda aos pastores dele. Até que a comida de Davi acabou. Está ele, seu exército ali no mato, ele manda pedir. Nabal diz que não. Não vê sustentar homens à toa. Davi se indigna e desce para matar Nabal, mulher, empregado, filho, que tivesse lá. Aí a esposa, olha a sabedoria, ela é informada por um dos servos o que estava acontecendo, então ela prepara o alimento, bota em cima dos animais e corre lá, se prostra diante de Davi. Aí nós vemos, olha a loucura do marido, do que era para ser o cabeça, e olha a sabedoria da mulher, da esposa, foi lá e salvou a casa dela de ser morta. Outra passagem, João Batista, que Jesus fez muitos elogios a João Batista, ainda disse no final que aquele que é maior no reino do céu é menor que... João Batista é o menor
É o menor. Dos que de mulheres nasceu aqui na terra, não tinha ninguém maior que João Batista, mas lá no céu ele era menor. Agora eu fico, né, ele veio para falar a verdade, igual nós estamos hoje aqui para falar a verdade contra o pecado. Mas precisava João Batista ficar toda hora que encontrava Herodes dizendo que ele não deveria ter possuído a mulher do irmão. Ele não já tinha falado, todo mundo já sabia. Ele tinha que estar batendo nessa tecla toda a vida, até arrancar, conseguir ódio da mulher de Herodes e aquela situação toda dele ser morto. Precisava isso. Foi para isso que ele veio. Será que ele não poderia ter ingressado junto com os discípulos para continuar a obra? Que nem Paulo, mas lá na frente, né, inverteu o caminho que estava, o quadro que vivia e passou a trabalhar em favor do reino de Deus e não contra. A palavra diz que um amalequita, vendo o corpo de Saul lá jogado depois da guerra, quando morreu ele, os filhos, todo mundo, ele sabendo o quanto Saul perseguiu a Davi, vai a Davi para ganhar crédito, para ganhar posição, diz para Davi que ele matou o rei Saul, e não era. Davi, se ele conhecesse Davi, ele saberia muito bem que Davi poderia ter feito isso e não fez, e nunca ia apoiar isso. Davi manda matar ele, segundo a palavra que ele afirmou ter feito. Quer dizer, ele morreu de graça, buscando um prestígio que não alcançou por um crime que ele não cometeu. Olha a loucura. Olha as decisões perigosas que as pessoas correm. Outra história, também bastante conhecida, a história de Mefibosete, né, virou até uma música muito bonita, fez sucesso na época, né, porque Davi, ele faz uma promessa a Jonatas, na verdade, que pede ele essa segurança, sabia do que Deus ia fazer na vida de Davi, que o pai dele havia sido já por Deus reprovado, e ele sabia, entendia isso tudo. Então ele faz o quê? Ele fala com Davi, pede assim, faz um pacto, um juramento, para que quando isso acontecesse, né, quem sobrasse da casa dele, se ele, né, sobrevivesse dessas batalhas todas, que Davi tivesse de misericórdia dele, da família dele, Davi promete. Então tudo acontece, morre Jonatas também. Fica um filho de Jonatas que na fuga a babá cai, quebra as pernas dele, ele acaba quebrando as pernas e vai morar lá no fim de mundo, chamado Lodebar. Então passa-se o tempo, Davi agora, né, tem o seu palácio, tem sua vida real, tudo organizado, lembra, Deus traz a lembrança da vida, a promessa que fez a Jonatas. Então ele pergunta a um dos servos, que se chamava Ziba, fala: Ziba, existe alguém vivo da casa de Saul? Ziba não podia mentir, falou: existe, Mefibosete, mas é aleijado de ambas as pernas. Ele pensava que Davi queria mais um servo, ele falou, entendeu? Ele não sabia da intenção. Então Davi manda, tá onde ele está lá no Lodebar, na fazenda de alguém lá. Foram lá buscar ele, que gerou aquela música bonita e tal. Então, ao chegar a Mefibosete lá, Davi se inteira a saber o que foi feito das terras do avô dele. Aí estava com Ziba, Ziba tinha se apossado de todas elas. Então Davi pega, restitui a Mefibosete, e Ziba, seus 15 filhos, seus 20 empregados, passam a ser servos de Mefibosete, que era aleijado. Olha a falta de sabedoria, olha uma grande vitória, que a música não conta. Absalão, o próprio filho de Davi, persegue Davi para tomar o reino. Davi tem que fugir. E naquela época, quando o rei fugia, todos que eram aliados do rei tinham que fugir junto. Até dar a volta por cima ou não, tinha que fugir junto. Então, o que Mefibosete tinha que ter feito, porque Davi recebeu Mefibosete na casa dele, comia na mesa dele, então era amigo íntimo pela consideração com Jonatas, pai dele. Então, Mefibosete chegou para Ziba e falou: Ziba, prepara os animais com comida, porque ele não tinha condições, era aleijado. Mas aí Ziba preparou, mas quem foi Ziba ao encontro de Davi. Davi pergunta: cadê o teu senhor? Falou: não, ele não quis vir não, que ele vai ver se alia ao novo rei que está chegando, ou seja, né, ele vai passar para o outro lado, vai tentar resgatar o reino dele. Contou uma história assim. Davi, no calor do momento, ficou com raiva, falou: então as terras que tu tinha tomado dele, que eu tinha feito tudo devolver, volta para você. Foram embora. Passou, Absalão foi morto, Davi volta, encontra com Mefibosete e vai contar para Davi: Davi, olha, Senhor, eu pedi a Ziba que arrumasse animal, ele arrumou e ele me enganou e ele foi e eu não pude ir. Davi, revoltado com aquilo, falou: olha só, faz o seguinte, Deus tinha dado as terras todas para ele de novo, divide entre vocês dois. E Mefibosete diz assim:
Não, senhor, só do senhor ter vindo para mim já é uma grande vitória, não pode deixar tudo com ele, não quero mais nada não. Pronto, a música não conta que Mefibosete voltou a morar de favor, a situação foi essa. Entendeu? Então a Bíblia diz, estou falando de estratégia e sabedoria para chegar a Nabote. Até o diabo usa de estratégia, que a Bíblia diz que por um caminho ele vem até nós, para tentar nos derrubar, nos atingir, mas prepara 7 caminhos para fugir. Em 2 Samuel, capítulo 20, se levanta um homem por nome de Seba, perseguindo Davi, querendo tomar o reino de Davi. Juntou lá uns amotinados, uns homens lá, fora da lei, e tramaram lá contra Davi. Davi descobre, chama seu general, pede que vá atrás dele. Esse homem se esconde numa cidade. E a Bíblia diz que o general cerca a cidade para entrar, para poder matar todo mundo e pegar esse homem. Então uma mulher anônima, a Bíblia não fala o nome dela, ela se informa o que está acontecendo, quer falar com o líder. Então vai o Joabe, ela se informa que é ele, e chama ele, fala: Joabe, o que está acontecendo? Aí ele diz assim: olha, eu quero Seba. Seba, a gente sabe que ele entrou aí, ele se levantou contra o rei Davi, a gente quer pegar ele. E se ele não sair, a gente vai entrar aí. Então ela: aguenta aí, vou resolver. Foi lá, chamou aqueles homens, falou: olha só, a gente vai morrer, todo mundo por causa desse homem. Ele vai lá, apronta, e a gente paga o pato por causa dele. Estou resumindo, vocês entenderem. Então, convenceram aqueles homens, que eles não pegaram ele, mataram, arrancaram a cabeça, deu ela jogou por cima do muro, e o general foi embora. São estratégias, são sabedoria. Para que morrer todo mundo? Se um errou, por que que os outros têm que apoiar aquele cara que está errado, levantando contra um homem de Deus? Por quê? Por questão de orgulho? Que honra é essa? Agora, outra situação, a prostituta Raabe. O que ela tinha a perder? Ela tinha ouvido as histórias do Deus de Israel. E ela sabia que eles iam chegar lá, então ela esconde os espias de Josué, corre risco e faz ele jurar a ela que iria salvar ela, a família dela, faz um acordo. É que nem Davi, ou tudo ou nada. Davi fez, né? Ou esse gigante me mata, ou eu mato ele, a minha vida vai mudar ou vai acabar de vez. Mas ele cria em Deus, que Deus não ia deixar ele nadar e morrer na praia. Então a Raabe foi a mesma coisa: eu não quero mais essa vida para mim, eu quero que a minha vida mude. Então combinaram com Josué, eles entraram lá, mataram todo mundo, salvou ela e a família dela. E nós vamos continuar isso aí no outro capítulo, no segundo capítulo, para a gente estar resumindo a história que a gente tem contado até agora.